e um exemplo, né, de como esse método pode ser utilizado. Então, assim, existem vários tipos de eletroforese. Existe a em gel de agarose, que é o que a gente vai demonstrar, em gel de poliacrilamida, a desnaturante e a capilar. O que pode ser feito nesse método, utilizado nesse método? Pode ser utilizado o DNA, o RNA, a poliproteína e proteína também, né? Então, a gente escolheu um modelo aqui, que é utilizado o DNA, né, na cuba vertical, onde os fragmentos de DNA são separados aqui através da corrente elétrica, né, em bandas, e são separados também pelo peso de cada partícula, de cada molécula ali, né? A eletroforese ela é utilizada para alguns fins. Como exemplo genético, ela é utilizada para teste de paternidade, diferenciação de espécies e também para fins de investigações criminais, como detectar o DNA encontrado no local do crime com os de possíveis suspeitos. Também para fins microbiológicos, como para o estudo de doenças como vírus, fungos e bactérias, que estão presentes no estudo da odontologia e auxilia na identificação de novas espécies bacterianas, e que ajuda muito a definir seu papel na patogênese da cárie dentária, e também para fins bioquímicos, para detectar expressão de proteínas. A eletroforese de agarose é um método de eletroforese em gel usado em diversos campos, como a genética, bioquímica, biologia molecular e também na química clínica. E ela é usada para separar uma população mista de macromoléculas como o DNA, por exemplo. E para ela ser feita, para essa separação das macromoléculas do DNA serem separadas, será necessário o gel de agarose, que é um polissacarídeo neutro extraído de algas, vai precisar também de uma cuba de eletroforese, uma solução tampão, uma escada de DNA, corante Safer ou Safer, eu não sei o nome pronunciar, ou corante Safer ou um brometo de edítio. E também vai precisar de um transiluminador UV. Primeiramente, prepare-se o gel da agarose, ajustando a concentração exata para separar os fragmentos do DNA das amostras coletadas. Depois de pronto, o gel é despejado da cuba eletroforese, contendo a solução tampão, que oferece as condições ideais para a passagem de corrente e o pH adequado. Os DNAs a serem examinados são pipetados em pequenos poços feitos na matriz.
Bom, a cuba, então, ela é submetida a uma voltagem específica para que comece a corrida até o polo positivo através do gel. Lembrando que o DNA ele é negativamente carregado por conta do grupo fosfato em sua composição. Algo que exerce bastante influência nessa corrida é o peso das partículas, porque partículas menores elas tendem a se locomover mais rápido do que partículas maiores. Terminada a corrida, como é chamado o deslocamento dos fragmentos, é adicionado um corante para tornar as bandas de DNA formadas visíveis quando submetidas ao transdenominador UV. Quando visíveis, é utilizada uma escada de DNA com valores já conhecidos e padronizados por quantidade de pares de base para comparar com as amostras formadas através da sua migração no gel de agarose. No fim do processo, é analisado os padrões das bandas do DNA amplificado. Quando as bandas já estiverem formadas, por exemplo, num teste de paternidade, é comparado as bandas do filho com as bandas da mãe e com as bandas do possível pai. Logo, a banda que não bater com a da mãe tem que ser comparada com a do pai, porque se for compatível, logicamente ele é o pai. E também pode ser utilizado numa cena criminal. O DNA coletado na cena do crime é recolhido e comparado com a do suspeito. Se for compatível, ele é o criminoso. Potencial de uso: estudos em relação ao patógeno hospedeiro, determinação do peso molecular de proteínas, caracterização das moléculas de ácidos nucleicos, DNA recombinante e sequenciamento de nucleotídeos, mapeamento dos segmentos de restrição, amplificação de DNA. A resposta do exercício é a alternativa C. O outro homem é pai do filho 1 e 3. Já que, quando compararmos as bandas formadas pelo filho 1 e 3, eles são compatíveis com a da mãe e o do outro homem. Não são compatíveis com o marido. Logo, o outro homem é o pai deles.